Bem-vindo ao Espiritualidade Amp, jornada que promete dar um up na sua vida. Você já sentiu que conhece um lugar onde nunca esteve? Ou que tem uma conexão inexplicável com alguém que acabou de conhecer? E se eu te dissesse que sua existência não começou nesta vida e nem terminará nela? A multiexistencialidade é uma realidade ignorada por muitos. Mas hoje, aqui no Espiritualidade Amp, vamos mergulhar fundo nesse mistério. Quem você já foi? Para onde está indo? O que suas vidas passadas dizem sobre você? Se você quer entender de uma vez por todas o que está além dessa existência, fica comigo até o final, porque este vídeo pode mudar a forma como você vê a vida. Vamos juntos explorar esse conhecimento transformador. Eu não sabia onde estava, mas algo dentro de mim dizia que já conhecia aquele lugar. O chão era feito de pedras irregulares, gastas pelo tempo. As construções ao redor pareciam pertencer a outra época, com suas sacadas de ferro forjado e janelas altas. O cheiro de incenso misturado ao ar frio da noite me fez estremecer. Eu andava por aquelas ruas como se soubesse exatamente para onde ir, embora minha mente consciente insistisse que nunca estivera ali antes. Então, vi uma porta de madeira escura. Meus pés hesitaram por um instante, mas minha mão já estava sobre a maçaneta. Alguma coisa me puxava para dentro. Assim que a porta rangeu ao se abrir, acordei de sobressalto. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelo brilho fraco do celular sobre o criado mudo. Meu coração batia forte e minha respiração estava irregular. Passei a mão no rosto, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Foi apenas um sonho, certo? Mas por que parecia tão real? Me sentei na cama, tentando dissipar a estranha sensação que ainda pesava no meu peito. Eu podia jurar que sentia o frio daquelas ruas, o cheiro do incenso e a textura da madeira sob meus dedos. Não era a primeira vez que eu tinha sonhos assim, mas aquele parecia diferente. Mal sabia eu que aquela noite seria apenas o começo. Passei o dia tentando esquecer o sonho, mas ele não saía da minha cabeça. No caminho para o trabalho, as imagens voltavam como flashes. O chão de pedra, as construções antigas, o cheiro de incenso. Tudo parecia tão vívido que comecei a duvidar de que fosse apenas imaginação. No metrô, uma mulher passou por mim, e por um instante, tive certeza de que já a conhecia, mas era impossível. Nunca a tinha visto antes. Ainda assim, meu coração acelerou como se houvesse algo nela que minha mente não conseguia lembrar. E foi só coincidência mesmo. Mesmo assim, tentei me convencer. Mas as coincidências continuaram. Na cafeteria onde costumo parar todas as manhãs, o aroma forte de incenso me atingiu do nada. Meu estômago revirou, e minha mente foi puxada de volta ao sonho. Olhei ao redor, mas não havia incenso queimando ali. Durante a tarde, enquanto digitava um e-mail, meus dedos pararam no teclado. Pela terceira vez no dia, aquela sensação tomou conta de mim. Eu já vivi isso antes. Não apenas um déjà vu comum, mas algo mais profundo, como se aquela cena já tivesse se repetido em algum outro momento, ou em outra vida. Essa ideia me incomodou. Eu nunca tinha acreditado em reencarnação ou vidas passadas, mas agora minha própria mente estava me pregando peças. Decidi pesquisar. Encontrei centenas de relatos de pessoas que diziam lembrar de outras existências. Algumas tinham memórias detalhadas, outras apenas sensações inexplicáveis, parecidas com as minhas. Eu queria acreditar que tudo era apenas uma ilusão, mas no fundo, uma parte de mim sabia que não era. E naquele momento, percebi que precisava descobrir a verdade. Naquela noite, o sono não veio fácil. Me deitei na cama, rolei de um lado para o outro, mas minha mente não desligava. As imagens da cidade antiga, a sensação estranha ao ver aquela mulher no metrô, o cheiro de incenso que parecia me seguir, tudo aquilo me atormentava. Peguei o celular e comecei a pesquisar mais sobre déjà vu e vidas passadas. Encontrei um artigo sobre regressão de memória, um método usado para acessar lembranças de supostas encarnações anteriores. Li alguns relatos impressionantes de pessoas que, ao passarem por regressões, descobriram nomes, datas e até locais que realmente existiram. Não custava tentar. Segui as instruções de um áudio de regressão guiada
que encontrei na internet. Sentei-me na cama, fechei os olhos e respirei fundo. No começo, era apenas escuridão. Então, uma imagem surgiu. Primeiro, era borrada, como se estivesse vendo através de um vidro embaçado. Mas, aos poucos, os contornos ficaram mais nítidos. Eu via minhas próprias mãos, mas elas não eram como as que eu conhecia. Eram mais longas, a pele mais áspera, como se pertencessem a outra pessoa. Olhei ao redor e estava em um cômodo pequeno, iluminado por velas. Havia livros espalhados por uma mesa de madeira escura, papéis escritos à mão e um cheiro forte de algo queimando, talvez ervas ou incenso. Caminhei até um espelho na parede quando meu coração disparou. O rosto refletido não era o meu, era um homem mais velho, com cabelos escuros e olhos fundos, cansados. Eu não sabia quem ele era, mas um nome veio à minha mente de forma involuntária, como se sempre tivesse estado lá. Ethan. A sensação foi tão forte que meu corpo inteiro estremeceu. Meu coração bateu rápido demais, e um medo irracional tomou conta de mim. Abri os olhos de repente, ofegante. Meu quarto estava escuro, silencioso, e meu celular ainda estava ao meu lado, com a tela apagada. Eu queria acreditar que tinha sido apenas um sonho, uma fantasia criada pela minha mente, mas algo dentro de mim dizia que não era tão simples assim. Eu não conhecia ninguém chamado Ethan, nunca tinha ouvido esse nome antes. Ou não me lembro agora. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. O nome Ethan ainda ecoava na minha mente, como se tivesse sido gravado em mim durante a noite. A experiência da regressão parecia tão real que eu não conseguia simplesmente ignorá-la. Passei o dia tentando agir normalmente, mas minha mente estava inquieta. Cada vez que eu tentava me convencer de que era apenas imaginação, uma voz interna me dizia o contrário. Por que aquele rosto parecia tão familiar? Por que eu senti medo ao vê-lo no espelho? Sem conseguir me concentrar no trabalho, voltei a pesquisar sobre regressões. Encontrei mais relatos de pessoas que, através dessas experiências, descobriram informações que podiam ser confirmadas historicamente. Isso só aumentou minha curiosidade. Se o que eu vi era real, então quem foi Ethan? Decidi que precisava de ajuda profissional. Pesquisei terapeutas especializados em regressão e encontrei uma que parecia confiável. Suas avaliações eram positivas e seu método prometia um processo seguro e guiado. No final da tarde, com o coração acelerado, enviei uma mensagem marcando uma sessão. A resposta veio rápido. Ela tinha um horário disponível para o dia seguinte. Fechei os olhos por um instante, respirando fundo. Parte de mim hesitava. E se tudo isso fosse apenas imaginação, eu estaria me iludindo. Mas outra parte, menos aquela que sentiu medo, aquela que reconheceu um rosto que nunca tinha visto, sabia que havia algo mais profundo nessa história. Eu precisava descobrir a verdade, e pela primeira vez, tive a sensação de que estava prestes a encontrar as respostas. No dia seguinte, cheguei ao consultório da terapeuta, sentindo o coração bater mais rápido do que o normal. O lugar era acolhedor, com luzes suaves e um aroma leve de lavanda no ar. A terapeuta, uma mulher de meia idade com um olhar tranquilo, me recebeu com um sorriso e pediu que eu me sentasse. Então, o que te trouxe até aqui? Ela perguntou. Hesitei por um momento, mas então contei tudo. O sonho, os déjà vus, a experiência com a regressão guiada e, claro, o nome Ethan. Ela ouviu atentamente, sem demonstrar surpresa. Quando terminei, apenas assentiu e disse: parece que sua mente já começou a acessar memórias antigas. Vamos ver o que conseguimos aprofundar hoje. Ela me orientou a deitar em uma poltrona reclinável e fechar os olhos. Sua voz era calma e hipnótica. Relaxe, respire fundo. Vá até a origem dessa lembrança. A princípio, senti apenas o peso do meu próprio corpo. Mas então, veio a escuridão. E logo depois, as imagens começaram a surgir. Vi-me caminhando por ruas de pedra, menos as mesmas do meu sonho. Mas, dessa vez, eu não era apenas um espectador. Eu era Ethan. Senti o vento frio no rosto. Ouvi o som abafado dos meus próprios passos. Entrei em uma casa que parecia familiar. Vi os livros, os pergaminhos
Eu estudava algo proibido. Meu coração disparou. Então, um barulho. Passos se aproximando. O medo tomou conta de mim. Antes que eu pudesse reagir, senti mãos me agarrando. Tentei lutar, mas fui arrastado para fora. Pessoas me olhavam com desprezo. Algumas gritavam palavras que eu não entendia. Meu peito ardia de pavor. E então, fogo, o calor intenso me envolveu. Gritos ecoavam ao meu redor. E no último instante, antes de tudo desaparecer, a certeza veio. Eu morri ali. Abri os olhos bruscamente. O corpo tremendo. A terapeuta me observava com atenção. Eu estava suando. Meu peito subia e descia rápido. "O que você viu?" ela perguntou. E eu engoli em seco. Eu fui morto, por algo que eu sabia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Naquele momento, eu entendi que aquela lembrança não era apenas um devaneio. Era realidade, e de alguma forma, ainda fazia parte de mim. O resto da sessão foi um borrão. Saí do consultório ainda sentindo o corpo trêmulo, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Mas eu sabia que não era um sonho. A lembrança era real. Andei sem rumo pelas ruas, tentando organizar os pensamentos. Cada detalhe da regressão ainda pulsava na minha mente. As ruas de pedra, os livros, o fogo e o medo. O medo ainda estava aqui. Eu não sabia o que tinha estudado naquela vida, nem por que fui perseguido. Mas algo em mim carregava a sensação de que, de alguma forma, aquilo ainda me influenciava no presente. Foi então que comecei a ligar os pontos. Meu fascínio por mistérios e espiritualidade. Meu impulso de buscar respostas além do óbvio. A sensação constante de que havia algo mais além desta vida. Tudo fazia sentido agora. E mais do que isso, fazia sentido o medo. Medo de me expor demais, de falar certas coisas, de ser julgado. Medo que não vinha do presente, mas do passado. Medo de que a história se repetisse. Fechei os olhos e respirei fundo. Se essa memória voltou, talvez fosse um sinal de que estava na hora de lidar com ela. De transformar esse medo em aprendizado. Talvez, dessa vez, eu tivesse uma escolha diferente a fazer. E pela primeira vez, em muito tempo, eu me senti uma pessoa livre. Nos dias seguintes, senti como se uma peça fundamental tivesse se encaixado dentro de mim. Eu já não era mais a mesma pessoa que iniciou essa jornada. Agora, sabia que minha vida não começava e terminava aqui. Eu era muito mais do que esse corpo, esse nome, essa identidade. A memória de Ethan ainda estava presente, não como um peso, mas como um lembrete. Ele fez escolhas, enfrentou desafios, aprendeu, e agora era minha vez. Se eu já vivi antes, quantas vezes mais ainda viverei? Essa pergunta ecoou em minha mente enquanto observava o céu naquela noite. Talvez a vida não seja uma linha reta, talvez seja um círculo, uma espiral infinita de aprendizado, e talvez, só talvez, essa não seja a última vez que estarei aqui. Sorri para mim mesmo, pela primeira vez. A incerteza sobre o futuro não me assustou. Pelo contrário, se o ciclo continua, então cada experiência vale a pena. E eu estava pronto para a próxima.